Estão esquecendo que você é louca, estão esquecendo do que você é capaz, vai deixar, estão te tirando de louca. Lembra eles do que você é capaz. Tem uma coisa assim, gente, porque às vezes tem gente que precisa entender que você tem coragem de bater de frente, às vezes tem gente que precisa entender que você não é fraco, às vezes tem gente que precisa entender que você é capaz de chegar num extremo, entende? Porque, por exemplo, em alguns casos onde você já conversou, você já esclareceu e alguém continua a te cutucar, às vezes essa pessoa precisa entender que você é capaz de parar na delegacia com ela. Lógico, quem vai ver isso tem merecimento, nada de graça. Então, se tem taurinos aqui que vocês vão receber esse poder todo, ou seja, o universo ele vai colocar tudo nas suas mãos para você ocupar uma posição de grandeza na tua vida material, vocês mereceram isso. Vocês fizeram coisas que abriram caminho para isso, né? Olá, touros, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que vocês precisam saber para ter o melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. E tem também a chave Pix, caso vocês sintam de realizar alguma contribuição para o canal. Ajuda bastante aqui desse lado, agradeço desde já. E também tem o link que leva ao vídeo onde eu falo sobre as leituras particulares para quem estiver interessado ou interessada. Laro Exu, Exu é Mojubá, Laro E Pombagira, Pombagira é Mojubá, salve suas forças. Om Namah Shivaya. O que touro precisa saber nesse momento? O vulcão, raiva, impulsividade, pessoa explosiva. A Fênix, sucesso, nova etapa, renascimento. O Cruzeiro, fé, oração, o Cruzeiro das almas. Bom, touro, tome muito cuidado sobre como vocês vão fazer isso, tá? Porque aqui tá aconselhando você colocar algo para fora mesmo, tá? Às vezes uma situação que envolve raiva, que envolve desgosto, pode ser resolvida deixando algo para trás, virando uma página, focando em outra coisa e deixando a raiva ao passado se dissolver. Só que isso daqui tá muito claro que é para alguém que... como se você estivesse lidando com alguém que você não tem como se separar da convivência com essa pessoa, né? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa no trabalho que se aproveita que você precisa estar no ambiente de trabalho para ficar ali te enchendo o saco, te alfinetando, né, criando uma rivalidade. Pode ser que seja uma situação na família e você não tem como agora sair de casa. Pode ser uma situação de uma amizade que fica insistindo em cima de você, em ter contato quando você não quer mais. Mas isso daqui me passa uma ideia de alguém que é necessário aqui, touro, que você seja assertivo, assertiva, que você realmente, vamos colocar assim, coloque para fora o que você está sentindo, no sentido assim de acabar com essa situação, tá? É isso que você está sentindo que você tem que fazer, porque pelo que eu percebo aqui, é como se você tivesse já uma sensação de que você precisa colocar isso para fora. A questão é, como você vai fazer isso? Entende? Se é uma situação onde a única saída é colocar uma raiva para fora, é colocar os pingos nos is, é falar o que você está pensando, existe também a forma adequada de fazer isso. Porque se você explode de qualquer jeito aqui, você pode piorar uma situação, deixar uma situação mais complicada do que já está. Então aqui é necessário realmente alguma coisa sair. Esse vulcão em nenhum momento ele está me trazendo a ideia de alguém externo em relação a você, mas simplesmente como tem esse renascimento aqui, sucesso, nova etapa, renascimento, e o Cruzeiro das Almas, que coloca um momento de transição para uma nova fase, é como se realmente você devesse seguir a sua intuição e colocar algo para fora. Só que é o que eu falei,
veja como você vai colocar para fora. Porque, às vezes, se você está numa situação onde você não tem como quebrar um vínculo com alguém, seja porque essa pessoa mora também na tua casa, ou seja porque você está num trabalho que você não pode sair agora se a pessoa te enche o saco, às vezes é necessário colocar os pingos nos is. Aí, só saiba como fazer isso. Faça isso de uma forma adequada, da forma mais equilibrada possível, mas é necessário que algo saia. Porque se isso ficar acumulando dentro de você, você vai explodir na falta de controle. Então, antes que você perca o controle, observe a situação e veja como você pode tirar algo dentro de você, colocar um limite de uma forma o mais educada possível. E em alguns casos aqui drásticos, às vezes, em algo que eu não tenho poder de dizer para quem é, tá? Às vezes é o necessário, tá? Tem situações que só mudam na explosão. Só que eu não posso incentivar que vocês explodam aqui de qualquer jeito. Entendam que, em alguns casos aqui, alguém vai passar por uma finalização, por um renascimento, por uma entrada numa nova etapa de vida na base da explosão mesmo. Alguns vão passar por isso. Porque as condições fazem com que essa seja fator transformador, né? Mas, se você sente que você tem o poder de colocar isso para fora, deixar isso, resolver isso da forma mais organizada possível, faça, tá? Para aqueles que vão passar por isso de uma forma explosiva, por essa transformação de uma forma explosiva, é uma libertação aqui, tá? Eu sinto uma libertação. Eu não tenho como, não posso incentivar, mas entenda, tem pessoas aqui que podem guiar essa transformação de uma forma tranquila, e tem pessoas aqui que a explosão, o estouro vai ser inevitável, é o único jeito mesmo. Sabe, tem pessoas que elas precisam às vezes... Nossa, veio até um meme aqui. Tem um meme que eu não sei que... Eu já vi esse áudio sendo usado várias vezes em vídeos, mas é uma coisa assim. Estão esquecendo que você é louca. Estão esquecendo do que você é capaz. Vai deixar... Estão te tirando de louca. Lembra eles do que você é capaz. Tem uma coisa assim, gente. Porque às vezes tem gente que precisa entender que você tem coragem de bater de frente. Às vezes tem gente que precisa entender que você não é fraco. Às vezes tem gente que precisa entender que você é capaz de chegar num extremo. Entende? Porque, por exemplo, em alguns casos onde você já conversou, você já esclareceu, e alguém continua a te cutucar, às vezes essa pessoa precisa entender que você é capaz de parar na delegacia com ela. Entende? Às vezes a pessoa precisa entender que você é capaz de deixar a coisa preta pro lado dela. E eu não posso incentivar, mas em alguns casos isso daqui vai acontecer e você deve se preparar para esse momento. Ou seja, se você está vendo que as situações estão te guiando para um estouro que vai ser inevitável, prepare para que nesse estouro você esteja protegido ou protegida, garantido ou garantida. Se vai ser necessário uma conversa aqui, você sabe que a pessoa não vai gostar de escutar algo que é necessário ela escutar, mas que você sabe que é necessário colocar para fora, peça para pessoas estarem com você para te ajudarem, para te proteger. Entende? Prepare o terreno, a sua segurança, porque uma situação vai ter que acabar no estouro aqui. Tiro, porrada e bomba. Simbolicamente falando, né? É isso daí. O Sol Jaya 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 Mahishasura Nirama Kapara Denisala Sote. O Mago, o Hierofante, 3 arcanos maiores. Eita! E é tudo arcano maior, tipo, falando de altura, né? De coisa grande. O Sol tá no alto reinando, o Mago, ele é a mente que comanda tudo, a inteligência de Deus comanda tudo, e o Hierofante é o poder hierárquico superior.
Touro, o que eu posso dizer para você? É o seguinte. Deus, a espiritualidade, independente de como você chame o que há de mais superior no universo, vai estar montando um trono para você aqui. Vai estar montando um trono para você aqui e te protegendo. Não só montando um trono, mas te protegendo muito, tá? Porque é a primeira vez, desde que eu tenho esse tarô, eu juro para vocês, eu posso jurar isso daqui. E vive acontecendo isso. Eu nunca tinha reparado que nesse arcano do sol tem um bebê aqui, brincando no chão, e no colo dela tem outro bebê também. Essa criança no arcano do sol, que a maioria dos arcanos do sol tem uma criança ou duas, representa a liberdade, né, de você poder ser feliz, de você poder se alegrar, porque o sol está brilhando, a natureza está bela, está fluindo, é a vivacidade, a liberdade e a proteção divina também, né? Então tem alguma situação na tua vida aqui, Touro, que essa situação ela vai ser como um trono sendo dado a você. Por quê? Porque esse sol ele brilha trazendo o mago. O mago é colocando um poder na sua mão, te dando ferramentas para você alcançar o que você quiser. E o hierofante te dando poder hierárquico, te colocando na condição de estar superior, acima de qualquer adversidade, de comandar situações. Isso daqui me ressoa muito o universo meio que te preparando, e não só te preparando, garantindo todas as condições para que você possa assumir um alto posto. E um alto posto com muita visibilidade. Então, para alguns de vocês, se preparem aí para uma promoção profissional, para um sucesso profissional, mas também se preparem para serem respeitados. Para alguns taurinos aqui que vocês sentem que o lado de vocês em qualquer situação não foi considerado, se preparem para o reconhecimento, tá? Mas também são arcanos que falam de uma alta espiritualidade se conectando com você. Pode representar muita iluminação interna também. Essa iluminação interna te trazendo insights, percepções, sabedoria. Então aqui a gente tem tanto um processo de acontecimentos que vão te levar ao alto na tua vida, deixando tudo nas suas mãos, e para você guiar situações de acordo com o seu desejo e sua vontade no profissional, quanto a gente também tem um processo para outros de um processo de espiritualização, de iluminação interna. Lógico, quem vai ver isso tem merecimento, nada de graça. Então, se tem taurinos aqui que vocês vão receber esse poder todo, ou seja, o universo ele vai colocar tudo nas suas mãos para você ocupar uma posição de grandeza na tua vida material, vocês mereceram isso. Vocês fizeram coisas que abriram caminho para isso, né? O que mais Touro precisa saber? Seis de copas. Cavaleiro de Ouros. Quatro de paus. Tem alguma coisa que alguns de vocês fizeram no passado. Isso pode ser um projeto, um planejamento para chegar a algum lugar, mas o Cavaleiro de Ouros ele fala de movimentos para a gente conquistar alguma coisa. Ou seja, aqui no passado de vocês fizeram algum movimento, algum esforço, algum planejamento para conquistarem algo. Só que pelo que eu percebo, vocês não conquistaram isso no momento passado. Ou vocês podem até ter conquistado e deixado de mão, abandonado, porque tem esse 4 de paus, que fala da conclusão, da estruturação. O que traz o acontecimento aqui é o 6 de copas, a recuperação, o viver isso novamente.
Algo que vocês não concluíram no passado, Touro, vocês quiseram concluir, vocês correram atrás, vocês se esforçaram. Vocês vão concluir isso no momento presente. A situação vai voltar para você. Só que com as cartas que estão saindo em cima, é como se dessa vez você tivesse totalmente preparado ou preparada. Ou seja, no passado pode ser que você não tivesse a sabedoria, a maturidade necessária para lidar com essa realização material, porque aqui é dinheiro, é profissional. Pode ser que você não tivesse a inteligência, a astúcia, veio até a perspicácia aqui. E pode ser que você não tivesse a clareza também necessária. Ou seja, vocês tinham um projeto no passado que faltavam apenas aspectos internos que estavam em desenvolvimento, por isso vocês não conseguiram. E agora é como se, pela maturidade que você alcançou, no nível de evolução pessoal que você chegou, algo no passado que você não realizou agora, você vai conseguir realizar. Vai vir, mas você está com tudo. E vai estar com todo o apoio espiritual para conseguir reconquistar isso. E pode ser que venha com outra faceta, ou seja, você teve um projeto, não necessariamente em regra, pode ser que o mesmo projeto você retome e conquiste, mas pode ser que esse projeto volte com outra forma, na forma de outro projeto, ou mudando características, entende? Mas a sensação de uma conquista que não deu certo vai ser apagada e trocada por uma sensação de uma conquista que você consegue, né? Onde você consegue se realizar. Enfim, uma coisa que você conquista de fato. Quatro de espadas. O pendurado. Oito de ouros. É o que eu falei e está confirmando aqui, tá? Só que isso pode ser sobre outra situação profissional isolada, como pode ser sobre isso que vai retornar também. Então, assim, a leitura aqui no canal, pelo menos, não sei como funciona nos outros, o que interessa é o meu canal. Então, aqui, pelo menos, a leitura em cada momento está falando com um grupo. Raramente vem uma leitura para mim onde é uma história linear do início ao fim ao desfecho. Normalmente vem 2 ou 3 mensagens separadas que podem para alguns se conectar totalmente, para outros serem situações plenamente isoladas. Então vocês que vão ter que entender se isso daqui é sobre esse passado que retorna, a nível profissional, ou seja, essa chance de conquistar algo que retorna, mas agora com tudo para você ter sucesso, ou se é outra situação isolada. Mas aqui, o 4 de espadas ele coloca uma parada em alguma situação no teu profissional. Mas não é uma parada aqui de paralisia, de trava, de bloqueio, não. É uma parada para recalcular rota, recalcular procedimentos, recalcular atitudes. Porque tem o pendurado. O 4 de espadas ele traz o pendurado. E o pendurado é o momento onde você alcança uma percepção valiosa dentro de uma situação, mas porque você realmente para observar. E o refazer, e fazer diferente aqui com 8 de ouros. Reiniciar algo, mas tendo observado o que precisou ser mudado. Entende? Então, para aqueles que isso daqui é sobre essa situação que vai voltar do passado para você ter sucesso, vai voltar, mas de uma forma onde você vai refazer os seus passos nesse projeto. Você não vai fazer da mesma forma como você fez. Se é uma situação diferente, totalmente diferente dessa, porque você pode ter vários projetos profissionais, você pode ter várias coisas acontecendo no seu profissional. É como se você fosse passar por um período de descanso para reavaliar o cenário da tua vida e ver o que você pode fazer de diferente agora. Entende? Ver o que você pode planejar, construir, mas de uma forma diferente do que você está acostumado ou acostumada. De qualquer forma, aqui o diferente está muito forte.
A energia da palavra diferente. O que vocês fazem aqui para continuar movendo o profissional de vocês, continuar em busca do sucesso de vocês, não é algo relacionado ao que você já fez, ou uma mesmice nessa mensagem aqui. É algo novo. É a ideia que você nunca experimentou. Seis de ouros. Seis de paus. Página de ouros. Nossa, as leituras de touro, não é todas, né? Mas é muito... Eu já me acostumei com isso. Ela sempre vem tocando em dinheiro e combina muito. É muita sincronicidade na leitura de vocês. Nas últimas, pelo menos, tem falado bastante de dinheiro. Tenho percebido isso. Gente, 6 de ouros. Realmente o universo quer você enriquecendo, tá, touro? Mas assim, o universo quer você enriquecendo, mas não coçando. O universo quer você enriquecendo, mas não coçando. Por quê? Esse 6 de ouros está sendo dado aqui. O 6 de ouros é basicamente o seguinte: o que te falta, você vai ter. A vida vai te colocar numa posição justa materialmente, ou seja... aquilo que você precisa para crescer, você vai ter o que te falta para conseguir crescer. Vai ser entregue para você os recursos que você precisa, seja dinheiro, qualquer coisa. Só que esse 6 de ouros, ele vem trazendo uma vitória aqui, com o 6 de paus, mas é como se essa vitória, já que tem um pajem de ouros, ela exige uma continuidade de esforço. Entende? Então assim, não é ruim, mas aqui é só para especificar que uma grandiosidade material tua, independente de onde você chegue, ela vai continuar exigindo com que você esteja trabalhando constantemente, né? Não tem nenhuma carta falando de cansaço, não tem nenhuma carta que faça eu entender que esse trabalhar constantemente é ruim, mas é apenas para esclarecer. A tua vitória, ela continua exigindo que você continue se movimentando, pelo menos durante um período. Tá? Bom, touro, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.